Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao ESG Cast. Eu sou a Paola Ribeiro, presidente do Instituto Padrão ESG, e hoje eu estou aqui com a Joyce, da Ambiental Vale. E Joyce, para quem não te conhece, quem é a Joyce? A Joyce é a bióloga sonhadora que quer abraçar o mundo, mas não tem braço para tanta coisa. Essa Joyce, sonhadora que quer abraçar o mundo, em qual faculdade ela começou? Quando que ela entrou ali para o mercado de trabalho? Eu entrei em 2010 na Faculdade de Ciências Biológicas em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. É, Durante a faculdade eu fiz um intercâmbio para a Argentina. Aí eu terminei a faculdade em 2014 e já entrei no mestrado. Aí eu fiz mestrado 2 anos. Antes de defender o mestrado, eu passei no doutorado. O mestrado também fiz em Maringá e o doutorado eu fui fazer em Minas, em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora. Aí durante o doutorado, eu fui para fazer um experimento em Paraibuna, na hidrelétrica. Conheci lá toda a estrutura, todo o as pessoas lá. Fui para a Espanha fazer o doutorado de sanduíche, fiquei 1 ano na Espanha. Quando eu voltei para Paraibuna, estava naquele pico da pandemia. E justo quando eu voltei, eu ainda estava finalizando o doutorado, o coordenador da piscicultura pediu para sair e me indicou para o cargo. Então eu comecei ali a minha jornada realmente de trabalho. Foi ali que surgiu a empresa Ambiental do Vale em 2021. Antes disso, eu fazia algumas consultorias, mais voltada para peixe, que é a minha especialidade. E todas essas consultorias eram pontuais, alguma identificação, algumas coisas. Mas assim, a primeira RT, o primeiro CNPJ, o CNPJ foi fundado, a primeira nota fiscal foi em 2021. Que legal. É assim, vou pensando lá na psicultura, eu vou chegar ainda a todas essas partes, tem muita coisa legal para perguntar, mas voltando assim, lá na parte de quando você estudava, quando você estava na faculdade e falou que ficou um tempo na Argentina, né? Tem Isso. muita diferença? Você sentiu muita. Qual foi a maior diferença que você sentiu estudando lá e estudando aqui? A impressão que eu tive é que a Argentina é muito mais difícil do que aqui. Lá você tem que estudar muito mais do que a gente estuda aqui. A gente, eu vou dar um exemplo. Lá eles davam um livro, por exemplo, a aula de evolução, ele deu um livro de evolução e falou, ó, a prova é esse livro Nossa. e você tem que ler o livro. Então, assim, eu tive a dificuldade do idioma, né? Que além disso, você tem dificuldade do idioma. Mas eu tenho amigas que vieram da Argentina para o Brasil fazer o intercâmbio. E elas falam que para elas estudavam menos no Brasil do que tinha que estudar lá. E nisso a gente falando em universidade pública, né? Que Aham, já suga a nossa energia ao máximo. sim. Então lá era bem pesado também. É. Então, é que você falando assim, eu lembro que eu já dei aula há um tempo, né? Eu lembro, assim, acho que faz sentido, porque, assim, olhando do lado de quem dá aula, você tem que dar tudo mastigado pro aluno, tipo, a hora que vai chegar a prova, eles têm que saber o que vai cair, de qual página tem que estudar, que é o questionário tem que dar revisão, tem que dar isso para garantir que a pessoa vá bem. E pelo que você falou lá, ao contrário, lá não, tipo, o livro é esse, o que vai perguntar é do livro, não interessa se tem É, 300 páginas, pode ser qualquer uma das 300. exato. Em Maringá, o, o corpo técnico de Maringá é muito forte. Então, era um pouco assim, mas o livro ele estava dando durante a aula e você ia acompanhando, né, Uhum. as coisas ali. Mas era mais ou menos assim também. Não vou falar o que vai cair. Vai cair de protozoário a cordatos.
Então, assim, Qualquer uma dessas qualquer coisas. uma dessas coisas. Mas lá o que eu sentia é que na aula ele não te dava todo esse embasamento. Aham. Eles discutiam um assunto, mas o que você vai aprender tá aqui, ó, no livro. Então você vai sentar e você vai focar naquilo ali. É, lá acho que realmente funcionava que eles falam de sala de aula invertida, que a pessoa estuda sozinha e ela traz para um debate aquilo que ela estudou. Então ela Exato. aprende sozinha e depois ela vai debater as dúvidas, opiniões, pontos e daí ela forma uma opinião. Isso. Mas é o invertido, então lá pelo jeito funciona. É, Porque aqui não lá, por funciona muito. exemplo, as questões são totalmente discursivas. Eu, por dificuldade do idioma, os professores faziam oral a prova, porque para mim ficava mais fácil. Aham. Eu conseguia me expressar melhor do que na escrita. Mas pros alunos de lá, tinha a discursiva e a oral. Nossa, Então, ele sorteava um assunto, pegava lá um assunto X. E ele falava, agora fala para mim, explica tal assunto. nossa. É, para mim era mais fácil, mas era uma prova só, Aham. né, daquele assunto específico que a gente estava abordando. E como eu tinha dificuldade com a língua, que eu fui para lá, eu tinha 21 anos, não sabia nada de espanhol. Então, assim, eles contextualizavam para eu tentar, para eu Aham. entender. Agora, para os alunos de lá, não. Nossa, É, é bem mais. bem mais difícil. É, Aí depois você foi, depois você fez o sanduíche na Espanha. isso, durante o doutorado. Só que daí já é diferente o formato, porque daí não é conteúdo, é É, escrever tese, até deve ter uma matéria ou outra, mas não é igual. é, Mas o que que você sentiu de lá? Agora comparado aqui, América é, do Sul e Europa. assim, a qualidade da América do Sul é indiscutível, tá? A gente, eu acredito que nós latinos subestimamos o que a gente tem, a capacidade que a gente tem. É indiscutível. O brasileiro, ele é bem quisto fora, nas universidades. Porque você vai fazer um experimento numa universidade, uma pessoa de lá, ele fala, ah, não tem tal equipamento, não dá para eu fazer. O brasileiro, ele vai dar um jeito, ele vai pegar uma garrafa PET, que vai enfiar um cano, que vai fazer uma circulação de água, e vai dar certo. E as coisas andam. Então, assim, eles gostam muito dos brasileiros. O meu problema durante a Espanha foi que eu peguei a pandemia. Então, de um ano, eu fui para a faculdade ali uns 3 meses só. O resto eu fiquei de casa fazendo a Entendi. tese. Então, eu não tive tanto essa viver dentro da universidade. O que eu percebo que eles têm uma infraestrutura muito boa, eles focam nisso em infraestrutura. Eles dão essa oportunidade também para você, ah, eu vou fazer um pós-doc. Você vai ganhar como uma pessoa que é um CLT. Então você tem recursos ali para você. Não é igual a escravidão que a gente Daqui. vive aqui, né? O doutorado, por exemplo, para mim era uma escravidão. Você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem férias. Ah, não, mas você pode tirar férias quando você quiser. Pode, mas você também tem que entregar sua Aí tese. você não entrega. Aí você não entrega. Então, assim, lá não. Lá é mais estruturado nisso. E a diferença é que lá não tem essas bolsas que é igual a gente tem aqui no Brasil. Igual tem no Brasil essa quantidade de incentivo, de bolsas, de coisas, lá não tem muito. Tanto na Europa quanto na Argentina. É, o Brasil ele fomenta a tecnologia, o estudo, e não é à toa que hoje a quantidade de pesquisadores brasileiros são exportados para fora é muito grande, né? O brasileiro, ele põe o sangue ali, né? No que ele vai Sim. fazer. E aí, de tudo isso, você foi lá para psicultura. Daí é onde você foi trabalhar primeiro na parte de piscicultura. Isso. Como que é trabalhar com piscicultura? Para quem não sabe, o que que é o trabalho? como O que é que, o que é a dia a dia? O que que piscicultura? é piscicultura? É. Tá. Eu sou especialista em peixe. Durante
meus anos eu tive que aprender reprodução de peixe, porque meus experimentos eu precisava ser tudo muito controlado. A piscicultura, ela é a criação, no meu caso, de peixes. Piscicultura em geral, é a criação de peixes em Uhum. cativeiro. Fazer a reprodução, alimentação, até a fase adulta. Tem a piscicultura comercial, que é essa piscicultura que eu vou comer uma tilápia de piscicultura. Então, é um lugar que você desova o peixe, faz toda a parte de reprodução, cuida dele até a fase de abate e vai para o abate. A piscicultura que eu trabalhava na SESC é uma piscicultura de repovoamento. A, Quando você tem rios que são barrados, você tem uma fragmentação de hábitat. E essa fragmentação de hábitat afeta muito os peixes se reproduzir. Então, como uma forma de compensação ambiental, eles fazem a reprodução dos peixes nativos da bacia, não são peixes exóticos, são peixes nativos da bacia e com risco de extinção. Então, a gente focava toda a reprodução de peixes e cuidado do peixe para poder depois devolver ele para o ambiente. Então, a gente fazia toda a parte de reprodução, cuidado, manutenção, até ele chegar numa medida que aí depois a gente fazia a soltura deles em pontos estratégicos do rio. É que geralmente acho que a gente não para pensar no ciclo das coisas, né? Vai no supermercado, vê 2 quilos de tilápia, mas não imagina nem de onde vem. Exato. Às vezes pode pensar, o cara pescou lá no rio, não foi. Porque pro tanto que tem no supermercado, pro tanto de pessoa que vai comprar, acaba que tem que ser desse formato que é o comercial que você falou, né? Exato, Não tem exato. como essa grande quantidade Salmão. Não sempre. tem, você não tem uma logística para isso, né? Existe, claro, a pesca, né, desses peixes, mas, por exemplo, a tilápia é um peixe exótico, né, no Brasil. A gente não produzia ela na piscicultura. Ela é um peixe exótico, então ela não pode estar na natureza. Ela tem que ser criada em cativeiro. Isso eu não Existem sabia. os escapes, existe na natureza hoje por causa dos escapes, mas o certo é ser criado em cativeiro. Entendi. E aí tem toda aquela parte sanitária, né? Porque você criando para consumo, você tem que ter muito cuidado com o que você vai dar de alimentação, com o que você vai cuidar daquela água, tem todo um cuidado ali de manejo. Entendi. Essa parte eu não sabia. Primeiro, eu não sabia que tilápia era um peixe exótico. Mas legal, interessante. E aí, pensando nessa parte aí, pensando na parte ambiental, é, você acha que vem afetando alguma coisa da parte de mudanças climáticas, mudança ambiental, na parte da piscicultura? Isso afeta? Afeta, afeta muito. A Universidade Federal de Juiz de Fora, uma das coisas que ela trabalha, tanto o efeito que a piscicultura tem nas mudanças climáticas, pela emissão de carbono, metano para o ambiente, como o contrário, né? Entendi. O que eu falo é o seguinte: as pessoas elas tomam um posicionamento e ela não sai daqui, não pensa nas vertentes daquele posicionamento. Ter piscicultura é ruim? Depende. Depende para quê? A gente vai conseguir alimentar todas essas pessoas com peixe? A gente vai fazer uma pesca predatória da natureza para sustentar todas essas pessoas? Ou a gente vai, com uma forma eficiente, controlada, pensando ambientalmente, fazer? E tem aquele que fala assim: não, piscicultura não é boa, porque ela emite CO2, tá, mas aí a gente volta. Tem que fazer uma coisa controlada, mitigada, para não chegar nesse problema. É, e sim, né, a gente tem o peixe, principalmente, ele é muito influenciado por temperatura e por chuvas. Então, sim, na piscicultura nem tanto, porque você induz o peixe, Uhum. né, a reproduzir. Mas na natureza, por exemplo, a gente tem vários problemas por isso. Se você aumentar demais a temperatura, você deixa de alguns peixes reproduzir. Ou se a chuva que era para ter em novembro começar em janeiro,
você já atrasou o ciclo produtivo do peixe. Ah, então afeta Então, até isso. afeta muito. Então, assim, eu acredito que a piscicultura, repito, tudo de forma consciente, sustentável, sim, é bom para. É. Acho que tudo parte, né, da governança, igual a gente fala no ESG, tem lá o meio ambiente, social, Exato. a governança acaba sendo a chave de todas as coisas, até mesmo para uma coisa que é natural, que você pensa, ah, é do meio ambiente, é natural, vou criar peixe, mas tem que ter o controle também, tem que saber governar e mexer naquilo ali direito, não E tem o é? social. Para onde que vai esse peixe? Que valor que vai esse peixe? Quem que eu vou atender? Por Uhum. exemplo, tem um programa do governo do Rio de Janeiro que ele ajuda pequenas famílias a criar seu próprio peixe. Ah, que legal. Por quê? Porque tem famílias que ela não consegue ter proteína na casa dela por questão financeira. Então a gente vai te dar, ajudar na sua estrutura, vamos te ensinar a criar peixe para você ter na sua casa. Então, assim, é excelente. Ah, não, mas aí a pessoa cansou de ter peixe e jogou no rio. Aí tá errado. Então, Entendi. é todo. É, É, envolve o social, porque envolve o treinamento, conscientização, então nunca foge disso, né? nunca foge disso. Eu acho que é parecido com coisa de abelha, porque tem, por exemplo, tem uma conhecida que ela tem vários projetos de abelha no Nordeste. No Nordeste tem uma própolis vermelha que só dá lá. Uhum. E aí eles foram ver até uma empresa de fora, tal, criou um projeto com eles para estimular a produção da própolis vermelha no Nordeste. Aí trouxeram as pessoas, foram lá, deram um curso para as pessoas, deram as caixas de abelha para as pessoas, só que não tinha conscientização. Aí quando voltaram, tinha pessoa com galinha dentro da caixa de abelha, a abelha já tinha ido embora. E, e aí estava Exato. assim, não, a gente tá ganhando mais dinheiro com o turismo do que com a abelha, então largou as caixas lá, entendeu? É, Aí era galinha, tava fazendo de porta-treco, alguma coisa, então faltava é. conscientização. E o quilo dessa própolis vermelha, ela é bem caro, ela chega, eu não lembro o valor, mas eu lembro que era mais de R$ 500 o quilo. Era Sim. bastante, eu não lembro se era 800, R$ 900 o quilo, era É bastante. bem. É bem significativo. Mas para chegar, tem que esperar a abelha encher a frestinha, dar. Então, E cuidar. essa questão de produção é uma questão muito séria. As pessoas pensam que é só produzir. Mas se eu pego essa caixa de abelha e trago aqui para o estado de São Paulo uma abelha que não é nativa daqui, e ela pode ser competidora, ela pode ser predadora de outras, e que ela não tem um predador, ela pode extinguir espécies daqui. E o prol não era esse. Então, não, vou fazer uma produção desse própolis vermelho no estado de São Paulo. Então, eu vou ter um cuidado extremamente grande na produção dessas abelhas, para que não tenha disseminação, vou ter todo um cuidado para isso, porque senão eu posso pegar É. pessoas assim E o mesmo que acontece com planta, acho também, com né? plano, Porque esse exatamente. ela só é vermelha porque a abelha vai numa determinada planta que só tem no mangue de lá. Aí daqui a pouco quer É, plantar a planta aqui no mangue daqui. daqui. Aí daqui a pouco você vai no mangue daqui, a que era nativa daqui não tem mais, só tem a outra, porque ela não tem competidor, ela não tem filtros ambientais que impeça ela. Entendi. Daí É já. igual um caso fácil da gente ver, é soltar peixes amazônicos nos rios daqui. Soltam pirarucu, soltam tucunaré, são peixes extremamente predadores. Ele não tem o predador natural dele aqui. Ele destrói vários peixes, vários ninhos, vários. Acaba causando a extinção de outros. Exato. Então, assim, é uma questão que é necessário, por isso que a gente tem que ter muita consciência. Ah, não, então não pode criar abelha no estado de São Paulo. Pode, mas. Exato. Tudo com consciência. Mesma coisa, energia. Não pode ter hidrelétrica. Eu era essa. Não pode ter hidrelétrica. Uhum. Tá, mas a indústria precisa gerar a sua energia, o seu Wi-Fi. A gente está aqui no podcast agora, precisa da energia. Como que a gente vai fazer energia? Ah, não, vai ser por uma hidrelétrica? Não, então vamos pegar, vamos ver tudo que ela vai afetar, vamos tentar mitigar isso para diminuir o maior número de problemas e a gente realmente fazer uma geração limpa de energia.
porque senão não é limpa, Verdade. né? Sim. É, acho que tudo vai ser de como gerenciar, como controle, de tudo, né? De peixe, eu lembro que eu acho que o meu avô tinha uma represa, tem ainda uma represa no quintal da casa dele, que tem anos lá, isso já. E aí foi meus tios foram colocando peixe lá. E foi colocando peixe esse é bonito, esse é Aham, legal, e vai colocando. E chegou uma hora que tinha tanto peixe, que começou a acabar o oxigênio da água. exato. Aí chegou um dia no quintal, os peixes estavam tudo morto boiando É, na represa. você coloca tanto peixe e você tem que colocar tanto alimento pro peixe, que a matéria orgânica é muito grande e você não consegue Aí, controlar. aí depois disso pararam. Tanto que daí hoje fica lá, os peixes que tem lá é os de sempre, acho que Sim, ficou, sabe? Mas é. ninguém colocou mais nada. Mas era isso, tipo, acho que é a falta de entender todo o ciclo do negócio, né? A falta, de Exato. novo, a conscientização, né? Tem um Isso. conhecido também que tá criando abelha no quintal da casa dele, mas é aquela com ferrão, aquela africana, Aham. tá no quintal. Eu falei, qualquer dia você vai parecer morto, porque tem 3 caixas de abelha lá. E aí é um enxame inteiro, ele não consegue contar quanto tem muito dentro do enxame. Sim. Daqui a pouco, não, elas já estão acostumadas É, comigo. Não existe estar acostumada, é uma não. coisa selvagem. E essa abelha africana é um exemplo. Ela é uma que produz bastante, você consegue manejar ela facilmente. Só que ela foi solta em várias partes do planeta e hoje ela já consegue extinguir espécies nativas e a disseminação dela, eu acho que tá em toda parte. É. O daqui mesmo do Brasil, as nativas não têm ferrão. As- As nativas não têm Exato. ferrão, elas não picam, só que o mel que elas produzem é pouco. É pouco. Agora Só que são o mel mais é caro. o mel mais caro. Agora pega essa outra que é africanizada, ela produz muito. Isso. Mas tem toda a questão do risco, do perigo. Só que você vê já que tem várias às vezes você vê, né, no Instagram, em algum lugar, um enxame entrou no carro, uma pessoa tava morta lá, porque muito enxame solto por aí. É, não, é muito perigoso, né? Mas eu já fui em propriedade rural de cliente para ver questões dele e ele fala assim: ah, ali tem um cacho de abelha ali, daquela. E fala uma espécie nativa. Ah, não sei por que que não mata tudo isso daí. E não, tem um porquê ela tá Ela ali, tá ali, sim. sabe? A sua flor tá sendo polinizada. Se você souber lidar com ela, você vai ter o mel. Sim. Se você for ter plantação, você vai ter maior produtividade. Mas, infelizmente, a gente ainda tem aquela cultura do. A gente impõe a nossa presença na natureza, que é um lugar que não era pra gente estar ali, né? Sim. E a Eu acho que gente você não. pega a cultura de uns anos atrás, era assim, nossa, o pasto tá cheio de árvore, tem que cortar, tá atrapalhando, tá enchendo de árvore lá, meu Deus do céu, não sei o quê. É, Agora você vê, acho que o pessoal querendo mais, porque é o calor que tá. Você pega lugar eu que tem preciso de árvore, tem sombra. sombra, é mais fresco. Mas mesmo assim, tem gente ainda que tem esse preconceito de ter árvore. Nossa, vai perdi o meu campo. É, Nem uso o campo, não, nem não uso. planta nada, não tem animal nenhum, mas eu vou perder meu campo. Vai que um dia eu queira usar. Um dia, nunca vai usar, vai morrer o É. negócio não vai Esses usar. tempos eu fui numa cliente e ela comprou uma área que tinha um passivo ambiental, que quando o antigo proprietário fez um desmatamento ali, e ela não sabia desse passivo, e ela adquiriu, né? Você vende a área e o passivo vai junto, então você tem que cumprir com aquele passivo. E eu fui lá porque eu estou ajudando ela com essa parte de regularizar. Eu cheguei na propriedade, aí ela pegou e falou assim: eu vim para cá, saí de São Paulo, vim para cá, porque eu quero natureza, um lugar extremamente fechado, Mata Atlântica, a coisa mais linda. Aí ela falou assim: esse terreno do lado aqui começaram a bosquear. E eu falei pro meu marido: se a gente quer paz, ou a gente compra esse terreno, ou daqui a pouco tá totalmente desmatado, vai ter gente aqui. E eles compraram a área de 7.000 metros do lado. E ela falou: não quero construir lá. É para deixar mata. Eu vim para cá por causa da mata. Eu não vim para cá para viver na cidade, senão eu continuava em São Paulo. Uhum. E é exatamente isso. As pessoas têm que entender que tudo que a natureza dá, ela tem um serviço ecossistêmico. E isso tem um valor. De você ouvir um passarinho é um serviço ecossistêmico, que
vai melhorar a sua energia, que vai melhorar a sua autoestima, vai tirar da depressão, que vai diminuir o seu consumo de remédio. Então, assim, ou a gente aprende a viver com a natureza, ou o mundo vai entrar em colapso, né? Porque não dá. É que eu acho que é um trabalho bem difícil, né? Porque a gente vê agora com o Instituto ESG, você tenta, assim, meio que. Por isso a ideia do podcast, trazer pessoas para falar de mais áreas relacionadas a isso, para conscientizar as pessoas que assistem, que levar mais informação. Mas você vê que falta, porque às vezes você fala meio ambiente, ESG, aí o pessoal fala, não, eu já jogo lixo no lixo, não, eu já faço tal coisa, eu não É, corto árvore, mas aí. Mas é todo um ecossistema, não é só isso. é, É, é que parecido. também, né, eu acho que as pessoas falam ESG, não, isso aí é pra coisa da fábrica. É, Isso também. daí é para grandes empresas. No que eu tenho a ver? Eu, na minha fabriquinha aqui de fundo de casa, o que que tem? O que que tem eu jogar meu lixo ali na... Não vai ter problema É. nenhum. É. Já teve, na época que eu fazia faculdade, tinha um. Na sala tinha um professor que dava aula pra gente, né? Que era dessa área de meio ambiente. E ele era fiscal da CETESB na época. Ele ainda Uhum. é. Mas na época também ele era. Uhum. E aí, a gente conversando na sala, ele falando de meio ambiente, falando de empresa, nananã. A aula era sobre tratamento de água, fluente, Uhum. pegava todas as coisas. Aí um aluno levantou a mão assim, professora, eu queria tirar uma dúvida. Ele falou assim, pode falar? Ele falou assim, tem uma tia minha, que é de Aparecida, ela tem uma fábrica de shampoo. E aí, o shampoo quando não dá certo, porque assim, quando você vai formular shampoo e sabonete líquido, eles quebram que é uma beleza. Tipo, troquei, eu tô usando a fragrância X. Eu troquei pela Y, desanda e não tem como Tudo. consertar às vezes. Você E aí perde você aquela perde produção. tudo que você aquela produção inteira. Aí, quando não dá certo, ou quando ela vai tentar alguma coisa nova e não dá, ela coloca em galãozão ou tambor grande. E aí, como o Paraíba passa no fundo, ela vira lá. E aí o Bruce falou assim: ah, é? Onde que é a fábrica dessa tia? Aí ele falou assim: ai, desculpa, eu não sei, não sei. Eu só sei que depois de um tempo acharam. Ele não falou, ele disse, Aham. mas acharam, porque acho que foram pesquisando que fábrica tem É, perto do Paraíba que faz shampoo. exato. E aí acabaram encontrando, mas é isso, tipo, só um pouquinho, não vai fazer mal, mas todo o ecossistema que você muda, imagina jogando um monte de shampoo no O Paraíba, tempo os peixes inteiro. comendo shampoo ali inteiro. Exato. Exato. Quando eu trabalhei na agência ambiental, né, do consórcio público, e a gente foi fazer uma fiscalização numa empresa uma vez, que essa empresa ela fazia coleta de resíduos. E ela despejava o resíduo no fundo do quintal, que era uma PP. Então Nossa, você chegava lá, tinha óleo, tinha tudo no fundo. meu Deus. É. E, e as pessoas não param para pensar que isso volta para ela mesma, né? Porque Sim. a área ali fica contaminada, o lençol freático dela vai estar contaminado, ela vai precisar dessa água. Então, assim, o mal que você faz, igual Nossa. essa fábrica do shampoo, ela tá jogando E ela tá e, bebendo e depois. é ela que vai beber. Aí vai aumentar o preço de tratamento de esgoto, vai aumentar as coisas, por quê? Porque é ela mesma. É. É igual, por exemplo, em Taubaté, a água que todo mundo bebe vem do Uno do Paraíba, que tem o Imbé do Paraíba, São José do Paraíba. Acaba que todo mundo volta, ah, mas tem o tratamento da Sabesp. Tem o tratamento, mas mesmo com o tratamento não fica 100%. Não. E o tanto de produto químico que tem que pôr para tratar, para ficar com Exato, pH bom, condutividade boa, matar os microbiológicos que tem ali, o cloro para conservar na tubulação, você tá tomando mais um monte de coisa exato. que não, talvez não precisaria se fosse bem Um, cuidado. dos artigos da minha tese foi sobre o efeito da cafeína em peixes. Porque o aumento da cafeína nos ambientes aquáticos aumentaram muito. Ninguém pensa nisso. Pensa que é só o café, mas medicamento tem cafeína, comida tem cafeína, Coca-Cola tem cafeína, detergente tem Agora tem cafeína, suplemento de cafeína que a tem turma tava suplemento de na, cafeína na academia. e mostra que o tratamento não consegue tirar toda a cafeína. É, Você não tem tecnologia suficiente para isso. Então, volta para volta o de novo. ciclo.
Além da cafeína, os hormônios também. Os hormônios Os também. hormônios de anticoncepcional que vai para o rio, o tratamento não destrói a molécula dele. É, Então volta, a gente toma tudo de de novo. novo. Aí E isso imagina. são coisas assim que a gente não teria controle, né? Por exemplo, hormônio. Eu preciso tomar o hormônio, não tenho controle. E das coisas que a gente tem controle. Sim. Esse já não tem o que É, fazer, sim. então assim, e aí tem aquelas coisas que a gente tem controle. Tem cafeína, por exemplo. Entendeu? Então assim, eu acho que as pessoas elas pensam que ela não faz parte do ecossistema. Ela é o indivíduo só. E não é o indivíduo só. Tudo tá conectado. Tudo tá. Por que o aumento de doenças? Por que tanta coisa acontecendo? A gente está exposto a muita mais química do que os nossos avós. Sim. Meu avô morreu com. Se for ver, né? Ele faleceu ano passado. E aí ele nasceu, o registro dele, ele nasceu em 1926, era para fazer 100 anos esse ano. Só que o que que acontece? Ele falou que quando ele foi registrado ele já estava andando. Então, Então, tinha imagina. mais de 100 provavelmente, com certeza. E ele morava em Redenção, num sítio um pouco antes da cidade, uns 7, 10 quilômetros antes da cidade, sempre morou na roça. E aí ele que plantava, lógico que ia no supermercado também comprava, Sim, mas ele comia as coisas mais natural. Por exemplo, ele plantava couve, alface, um monte de coisa, ele não jantava comida pesada depois das 6. Ele não tinha um iFood igual a gente pede McDonald's, esse monte de o coisa. sazon O sazon não para você tinha, é o alho que temperar. socava com sal. Exato. Então, é diferente. É, É bem diferente. a gente não tem a noção disso. É, O, a, as pessoas falam assim, mas por que que antigamente a pessoa não... Claro que antigamente não tinha também a medicina que a gente tem é, hoje, que as pessoas morriam de outras coisas que hoje não morrem. sim, Mas a saúde das pessoas nessas questões, por era que que a melhor. pessoa não tinha veia entupida? Porque ela acordava às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, ia para o campo trabalhar, ficava o dia inteiro gastando energia. Tudo que ela comia, é na banha, é não sei o quê, mas já Mas ela gastou ali. gastava. Hoje a gente tá sentado na frente do computador, na frente da televisão. Com o controle remoto, com a Alexa, que você fala para ligar a luz. Apagar a luz, apagar, desligar a televisão, do sofá pra cama. Aí fala assim, não, mas tem a geração fitness que vai pra academia. Mas aí eu acho que eu vejo um outro porém da academia, né? Que daí a pessoa vai pra academia, mas se ela fosse pra academia fazer exercício pra ficar saudável, ok, ela ia gastar o que ela come. Mas não, eu vou ir pra academia porque eu quero ficar igual fulano de tal, igual ciclano. Aí começa a tomar um monte de química. Que daí, tipo Exato. assim, não, eu vou ficar assim, eu vou ficar assado. E aí não adiantou, porque daí, em vez de você E ficar o aquele saudável, e o fulano de tal nem foi com malhando, não, foi pro foi procedimento. com procedimento. Então É. E ali você toma um monte, que daí você vê, o pessoal, não, eu fui na academia, tomei o remedinho tal, tomei não sei o que tal. Aí sim, top de suplemento. Meu, até suplemento. Suplemento, você tem. Ele é um suplemento alimentar, pra você tomar aquelas vitaminas, coisas que. para Pra suplementar, né? suplementar. O que é pra você já comer normal com a alimentação. Então é algo a mais. Só que mesmo assim, até vitamina, se você tomar demais, você tem vitaminose, é o excesso. Dá Exato, ruim do mesmo jeito. Então não exato. é tipo assim, ai. Eu vou tomar suplemento cálcio. Cálcio bom para os ossos. Eu vou tomar 1 quilo de cálcio É, no mês inteiro, porque é o meu igual osso vai ficar forte. Não é é assim. igual a moda agora da testosterona, né? Mulher tomando testosterona. Ah, Ai, doutor, eu não tenho, a minha testosterona é baixa. Sim, você é você é mulher. mulher. Se você, Normal. se você coloca mais testosterona, você tá tomando hormônio. Então. Então, tipo assim, não, 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 não Não faz sentido, é, né? Não faz sentido, porque daí você tá querendo colocar coisas a mais que naturalmente não teria no seu organismo. Aí entra a é, cafeína, porque daí, não, eu tenho que aguentar meu pré-treino. Eu vou tomar cafeína, tomar não sei o quê, eu tomar pode não sei. guaraná, não sei o Pode quê. Guaraná, aí ela mistura. Pode, o tanto que eu já vi de aluno, de adolescente, que teve uma época de aula para ensino médio, passar mal, porque tava tomando. Aí tomava na escola, porque ia na academia depois do almoço. Mas aí tomava cafeína, pó de Guaraná e mais uns pré-treino, misturava tudo. A pessoa quase tinha um infarto na sala de Exato. aula.
Aí fala assim, nossa, tem um monte de gente tendo infarto. É lógico, a mistureba que a turma tá fazendo. É. Vai ter E infarto para um mesmo, ideal que não precisa. e não vai chegar, né? Não. E o certo mesmo, até de vitamina, é fazer um exame, ver como tá. Às vezes isso já tá ok, não precisa de mais. Né? Daí fazer um exame, ver como tá as vitaminas, aí suplementar. É, virou uma indústria, né? É. Esses dias eu tava conversando com uma colega de trabalho que eu falei assim, parece que tem médicos não, ó, muitas vezes é a pessoa, é o Sim. tiozinho lá da esquina que põe uma camiseta branca, pega o celular aqui e fala assim, eu sou o doutor fulano de tal, e agora você precisa mudar a sua vida, você tem que tomar peptídeo. Pior. Aí vira o boom do peptídeo. Aí é todo mundo tomando peptídeo, que não sabe nem para que serve o peptídeo. Aí eu coloco vários nomes complicados no peptídeo, para Aham, ficar mais forte ainda o negócio. aham. Então, assim, e é os famosos médicos de YouTube, médico de Instagram. Pior. Qualquer pessoa pode chegar lá e falar, eu sou médico. É, você falou do peptídeo, eu lembrei que hoje tem uma guerra do peptídeo, não sei se você sabe, porque os suplementos, eles são divididos, né? Tem o colágeno hidrolisado, tipo 1, tem o peptídeo hidrolisado de baixo peso molecular. Só que assim, aí hoje na Anvisa, o de baixo peso molecular é só uma empresa que pode vender. Porque ela apresentou o estudo, falou que a técnica Aham. lá dela, lá, só ela que pode. Então, ele é tipo um colágeno que é um pozinho fininho, mas é uma marca específica, só aquela marca. Então, até quem for fabricar, se comprar aquela marca para fabricar, beleza. Se não for, não pode. O resto é aquele outro mais grossinho, que é o colágeno hidrolisado. Só que virou uma guerra que todo mundo quer esse. Justo o que é só de um. Não, eu quero esse, eu quero fazer desse. Aí é que lá na Anvisa fala assim, que desse que é mais fininho, como ele é peptídeo, bioativo, de peso molecular baixo, você consegue tomar uma quantidade menor que o seu corpo vai absorver, do outro você precisa tomar uma quantidade Maior. maior. Nesse o mínimo é 2,4, 5, se eu não lembro, miligramas na porção, e o outro o mínimo é 8,4 miligramas Você na consome porção. muito Você mais, precisa consumir mais porque a absorção dele é é mais menor. difícil, menor que o do outro, né? Só que daí todo mundo quer aquele, não, que eu quero aquele. Só que daí vê o dois, a pessoa quer tomar 10 daquele. Não, É, mas eu quero tomar 10 igual ao do outro. Não, mas isso não precisa. Não, não, mas eu quero 10 desse. Então, é isso, tipo, é moda. Tipo, alguém falou assim, ai, tome tal coisa. E todo é, mundo sai tomando tal coisa. e eu acho isso extremamente perigoso. Eu acho assim, você pegar qualquer coisa e falar que as pessoas precisam daquilo, porque a gente viu isso na pandemia, de remédios que não precisavam, a gente vê isso o tempo todo. Agora, coisa de parasita. Não, você tem que desvermificar e tirar, mata A parasita 100% não é dos, vírus. entendeu? Então, assim, são coisas que E às vezes são coisas que o mínimo que se lembrar da biologia da escola é, já resolve. Porque mas daí é que você tem muita entende gente que que não tem acesso, né? você entende? Parasita, parasita, vírus é vírus, bactéria, bactéria. São coisas diferentes. É, Tanto que é igual antibiótico. Hoje tem receita controlada porque a pessoa tinha dor de cabeça, dava tomando é. antibiótico. E não Pegava é. uma gripe e Pegava a tomava. gripe, tomava antibiótico. Mas não é antibiótico para matar a bactéria. Não É, pra matar vírus. A gripe é viral. O vírus vai continuar ali. exato. Então, e às vezes, tipo, se você prestar atenção, igual eu tenho um filho de 8 anos, vai fazer 9. Você vai no médico, o médico explica, mas não adianta, o que fala na internet tem mais peso. Sempre. O médico fala, ó, tá com febre? Não corre pro pronto-socorro, porque no pronto-socorro tá cheio de vírus, cheio de bactéria. O organismo já tá combatendo ali com a febre, você vai expor talvez pra uma coisa pior. Espera 48 horas, porque criança só aparece o que é realmente a febre depois de 48 horas. Aí sim vai ver se é garganta inflamada, se é ouvido, se é gripe. Aí o médico vai dar o remédio, porque daí se for Ele alguma vai, bactéria, ele vai dar um antibiótico. Se for viral, ele não tem remédio. O viral, ele vai geralmente para passar criança, ele sozinho. passa algo que fortalece a imunidade. Isso. Porque daí o seu organismo que tem que E combater. para diminuir os sintomas, E né? diminuir os sintomas, daí vai dar para baixar a febre ou algo do É, tipo, né? E então o médico explica certinho. Então, só que às vezes não quer escutar. Você vai aí você vai abrir a internet, aí você abre a internet assim,
febre alta, dor de cabeça, câncer. É. Meu Deus, vai Tumor no morrer. cérebro. Calma, né? É. Então, acho que é isso. Acho que é. A tecnologia ela veio para muita coisa boa. Hoje a Sim, gente tem acesso a muita coisa, mas ela também é muito perigosa, sim. né? Eu estou fazendo tratamento da coluna, o meu médico falou, não põe no Google. Me escreve que eu tiro suas dúvidas, não põe no Google. Senão ele vai falar que você está com tumor na coluna, que você vai ter que nunca mais vai andar, você vai. Não, me Tem que fazer escreve. cirurgia. Então assim, é bem complicado. É bem complicado. E aí, acho que é para tudo, né? Questão de saúde, questão ambiental. Então, isso que eu acho legal do ESG, porque ele vai englobar, e as ODS também, que ele engloba tudo. Você pega as ODS, tem 17 lá, agora são 18, que apareceu mais uma, de étnico, racial, coisa do tipo. Uhum. Mas você pega, você engloba, você fala de todos os temas. Você fala de saúde, de água potável, de energia limpa, você fala de educação de qualidade, você fala de sociedade, você fala de bem-estar, você fala de acesso às coisas, acesso ao conhecimento, acesso ao saneamento básico. Então, acho que é isso. Acho que o ESG, as ODS, eu acho que ajuda nessa parte da conscientização, de fazer, tipo, as pessoas entenderem que ela está dentro do ecossistema inteiro. Que não é Que ela é uma parte, coisinha, que ela é né? parte daquilo. Então, É, acho que isso é bem legal. eu acho que tem que ser assim, né? A gente tem que ter essa noção do, Sim, do todo. do todo. Acho que faz grande diferença. E aí, só para finalizar essa parte da junção do todo, a Ambiental Vale, qual seria o trabalho dela relacionado ao meio ambiente hoje? Hoje, a Ambiental do Vale não está mais só com a parte de peixes, né? Nós trabalhamos com toda a parte de licenciamento, autorização. Durante meu período, eu fiz um MBA, licenciamento, auditoria ambiental. Então, a gente trabalha com toda essa parte. Estamos trabalhando muito forte com parte de industrial, resíduos. A empresa, nós temos um corpo técnico muito forte nessa parte de licenciamento, de plano de gerenciamento de resíduos. É, Estamos agora com algumas empresas na área bélica, porque por muitos anos a área bélica no Brasil, a parte ambiental foi deixada de lado. E agora, não, a fiscalização está muito alta, né? Então nós temos algumas empresas na parte bélica, que a nossa a nossa empresa está meio que se especializando nisso, porque ali o bélico, os resíduos são um pouco diferentes, é TNT, é pólvora, os resíduos amônia. Então a gente tenta diminuir esses impactos no meio ambiente. Então a empresa hoje ela trabalha com todo esse leque ambiental, com toda essa parte de licenciamento, auditoria, é, fiscalização, né? Ajudar na parte de autos de infração, de recurso ambiental, todo esse leque, mas sempre pensando na, na, na sustentabilidade. Uhum, Sempre é o que nós estávamos conversando antes. A empresa que ela entende que ela está ambientalmente adequada, ela tem uma visão de futuro muito diferente. A empresa que quer crescer, quanto mais adequada ambientalmente ela esteja, por isso que nós temos as ISOs, ISO 14001, para mostrar isso. uhum, Você vai para um patamar diferente na sua empresa. Seus clientes serão diferentes. Então, hoje a Ambiental do Vale ela é focada nisso. Ela é focada nessas empresas que querem mudar o seu mercado. Eu vendo para o mercado local. Não, eu quero exportar. Então, o que eu preciso para exportar? Eu preciso estar ambientalmente adequado em tudo. Então, a gente está indo, e muito mais essas empresas bélicas, né, que a parte ambiental é muito forte. Além da parte de segurança, a parte ambiental é muito forte. Porque é um produto também exportado. E lá fora estão cobrando isso. uhum. Então, a ambiental hoje ela é muito focada nisso, na sustentabilidade. A gente trabalha com as ISOs também, então é sempre voltado a melhorar
toda empresa que a gente vai fazer um licenciamento, uma empresa pequena, a grande, a gente faz a vistoria, a gente fala, aponta as coisas de melhoria. A gente não é a empresa que é só computador e eu nem vou na empresa e faço, não. A gente tem o compromisso com a empresa de elevar ela a um próximo nível. Vai depender dela aceitar ou não. Mas a gente tem esse compromisso. A gente tem um compromisso de pouquinho em pouquinho a gente ir melhorando onde a gente está. Sim. Pensando agora na parte de aceitabilidade das empresas, aí você tinha lá atrás a parte de psicultura, agora trabalhando com empresas, qual é a maior dificuldade? Eles entender realmente isso. Primeiro que, se você pegar filmes antigos, ai, estamos construindo um edifício. Ai, parou tudo porque a ambiental não libera. Você pode perceber, filmes antigos sempre a parte ambiental é o problema. E colocaram isso na cabeça dos empreendedores. E não é o problema. Você ter uma empresa ambientalmente adequada, empresas de respeito vão te contratar. Hoje, o mercado ele pede pela sustentabilidade. Um certificado ESG é um certificado de força. Você vai mostrar que sua empresa não é uma empresa de fundo de quintal, que enterra o resíduo no quintal. Então, o que os empreendedores precisam entender é: eu vou ter esse gasto, mas eu estou elevando a minha empresa a outro patamar. Eu estou elevando ela para um outro público. Você pensar que o consultor está ali para fazer você gastar é a coisa mais absurda que tem. O consultor ele está ali para te mostrar as suas falhas, falar, ó, isso daqui está errado. Para quando o fiscal vir fazer seu licenciamento, não ir lá e falar assim, ó, agora você vai levar uma multa por causa disso daqui. O consultor é esse. E uma coisa que a gente vê muito, as empresas contratam contabilidade, contrata a parte do RH, do administrativo, para fazer licenciamento. Você não contrata um padeiro para construir sua casa. E você também não contrata um engenheiro civil para fazer um pão. Então tem que saber separar. O consultor ambiental está ali para isso. Você, por exemplo, com a parte de vigilância sanitária, que você trabalha firme com vigilância, eu não vou contratar uma dentista para fazer essa parte. E acontece bem o que você falou, já aconteceu. Entendeu? Então, tem que entender que o consultor, ele tem a experiência. Eu chego na empresa, eu falo, isso daqui eles vão fazer, você tem que adequar aqui, você tem que arrumar aqui, você tem que fazer isso daqui. Sua cabine de pintura não pode ser só aberta, você tem que ter uma cabine, você tem que ter... Ai, ela imagina que tudo é um mundo imaginário. Não, não é. Quando vai a CETESB fazer a fiscalização, para ela pegar aquela área e falar assim, ó, você está contaminando a área, agora eu quero um laudo de contaminação, quanto que ela vai gastar? O custo é maior. Do que você simplesmente adequar. Então, assim, aprenda que o consultor está ali para te ajudar e para elevar a sua empresa. A Ambiental do Vale a gente vai te levar ao seu objetivo. A gente vai junto com você, vai pegar na sua mão, vai falar assim, ó, você precisa de uma cabine de pintura? A gente vai te ajudar a implantar uma cabine de pintura aqui adequada. Vai trazer o conhecimento certo. Exato. E depois, uma Embraer vai chegar e vai falar assim, eu vou te contratar, porque você está ambientalmente adequado. Uma empresa grande vai falar, não, eu vou te contratar. Você pode ser pequeno que for. Até porque tem homologação de fornecedor, né? Porque Exato. daí eu vejo às vezes nas empresas, né, tem o controle de homologação de fornecedor. Para contratar aquele fornecedor, ele tem que estar homologado. Primeira coisa que pede na homologação, licença da CETESB, licença da Vigilância Sanitária, alvará da Prefeitura, AVCB do bombeiro. Esses são os primeiros. Daí vem lá, laudo de UCO, certificado de análise, e assim Exato. vai indo, dependendo da empresa.
E de contratar o errado, não é o errado, mas que não é para aquilo, acontece que já teve gente que a contadora foi pedir a licença da vigilância, pediu no lugar errado. A licença estava vencida, foi passando meses, aí a vigilância não respondia. Mas não é que a vigilância não respondia, a pergunta não estava no lugar certo, no Exato. protocolo. Eu tive uma cliente que chegou até mim que ela estava com um prazo contado para ser embargada, porque a contadora dela entrou com um processo. Aí ela chegou para mim e falou assim: o órgão é um absurdo, eles pegam pelo em ovo. Falei, não, calma, deixa eu entrar no seu processo e entender o que está acontecendo. Ela perdia o prazo do Comunix, ela não é adequada para fazer um plano de gerenciamento de resíduo, ela não é adequada para fazer um relatório ambiental do IBAMA, e ela foi fazendo, chegou um momento que o órgão falou, ó, eu não consigo te dar mais prazo, eu não consigo mais pegar na sua mão. Você não pode fazer isso. Quem tem que fazer isso é uma empresa De de consultoria consultoria ambiental. ambiental. E aí a cliente chegou até mim, eu falei, não, calma. Entrei com o processo dela, não teve nenhum comunix, foi redondinho, não embargou a empresa dela, a licença dela ficou lá. E o tanto que ela gastou, porque ela perdeu 2 taxas, porque teve que entrar de novo. É porque tem o tempo. Você perder esse tempo, você tem que pagar de novo. Você tem que pagar de novo. Ela perdeu a taxa, ela pagou a mais a contadora para fazer, porque Nossa, não está no escopo da contabilidade. Então, assim, a gente precisa da contabilidade? Óbvio, mas para ser contabilidade. A gente precisa do advogado? Óbvio, para ser advogado. E a gente precisa da parte ambiental, da consultoria ambiental, para a parte ambiental. Então, agora com a nova lei de licenciamento ambiental, estão pegando isso. Agora, os licenciamentos você tem que ter um profissional ambiental. E ele assume junto com você a responsabilidade do seu do que tá ali. empreendimento. É, eu tenho até uma declaração que assina depois. No Exato, final tem a declaração. Eu, fulano de tal, me responsabilizo. Tanana. exato. E tem que ser assim. Chega do jeitinho. Chega do vamos montar caiaque, igual a gente estava Não conversando. dá. Entendeu? Aham. Vamos. Ah, não, eu vou fingir que eu não tenho e depois eu coloco. Não tem Não, como. não. Faça o certo. Porque fazendo certo já tá difícil, agora você fazendo errado fica mais difícil ainda. Verdade. Fazendo certo, com alguém orientando, já é difícil, porque parte também, aí o difícil que eu falo é a interpretação, porque até de fiscalização tem interpretação e vivência de cada um. Então vai ser, mas só que é o mínimo de alguém que já sabe. Agora você pega alguém que não sabe, e Ó, aí fica mais difícil. a maior escola que eu tive da parte ambiental foi o consórcio público, que surgiu em 2022, né? Eu fui a primeira leva contratada ali e fiquei 2 anos ali. Ali foi a maior escola que eu tive. E ali, por que que eu falo isso? Porque eu estava do outro lado da mesa. Então, se chegasse um empreendedor, tem uma área grande, ele vai fazer uma empresa ali. Ele vai lá, o consultor me mapeia, fala, ó, tem app aqui, tem app aqui, tem isso aqui, essa app aqui tá dando como app, mas não é app, eu fiz o laudo, eu fui lá no período chuvoso, no período seco, tá aqui, tem o topógrafo que completa, que não sei o que, não sei o que, você vê o laudo e você vê aquela empresa de uma forma. Agora você vai lá e a empresa tem vários problemas e ela fala que não tem. As pessoas pensam que o consultor, o órgão é limitado. Ele não é limitado. Ele sabe o que tá pedindo. Ele sabe o que ele está pedindo. Na hora que ele vê, que ele vai lá e vê, não, tem uma app aqui, tem uma app aqui, tem uma app aqui. Você não apontou, ele já vai te olhar de forma diferente. Seja verdadeiro, converse na simplicidade. Ó, eu tenho isso daqui. O que que eu posso fazer? O que que eu não posso fazer? Conversa, fala, tenha um bom relacionamento. Vigilância, a Anvisa não está contra você. A vigilância sanitária não está contra você. Os órgãos licenciadores não estão contra você. O bombeiro não está contra você. Está todo mundo querendo que você trabalhe. Uhum.
mas da forma correta. É. E aí acontece, tem empresa que quer brigar. Não, não quer. Acha que, tipo assim, vamos brigar que a pessoa vai ceder. Não vai Não vai ceder, ceder. porque ela sabe o que ela tá. E na verdade não é uma discussão, ela tá verificando, ela vai apontar e pronto. Ou você dá pra você aprender com aquilo ali, e aí você melhora, você entrega, e aí você aprendeu. Ou dá pra você ficar brigando até fechar você, porque. Exato. Então, assim, todos os clientes que eu vou, como que é a sua relação com a CETES? Falei, ó, você não espere que eu vou lá dar dedada, apontar dedo para técnico. Uhum, Não espere isso de mim. Eu posso argumentar com o técnico. é diferente. É totalmente diferente. E sempre no respeito. Porque ele sabe o que ele está falando e ele está fazendo isso para você estar adequado. Uhum, Não adianta você falar, a minha empresa é maravilhosa, se você não dá um jeitinho. uhum, Então, a postura da Ambiental do Vale é essa. A postura da Ambiental do Vale é, eu já peguei caso de ter uma app lá, dando na carta do estado, falando que tem uma app. O topógrafo falou que não tinha, e a gente fez um laudo no período chuvoso e seco, e realmente não tinha. E aí a gente aponta, não tem. A gente fez o laudo, a metodologia foi essa, tá apontando que tem. Eu não posso simplesmente falar, não existe. Nossa, tem que Você comprovar. você tem que embasar. Uhum. E se você esconde, aí ele fala, tem, agora eu quero que tenha. Agora é bem assim mesmo. Então, assim, a Ambiental do Vale, ela vem com essa postura. A gente sempre, o nosso cliente, a gente vai defender ele até o fim, mas da forma correta e sempre visando a qualidade. Então, os nossos laudos, as nossas defesas é sempre com muita qualidade, para não ter retrabalho igual você falou, muita qualidade, muita seriedade e sempre boa comunicação com as partes. Sim, Sempre tem que ter boa comunicação. tem que ter. Ninguém vai ser receptivo se você tratar mal. Não, é. E sendo receptivo é muito melhor. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Você teria alguma coisa que você queria falar que você não falou, que você acha que seria importante? Não, gostaria de agradecer pelo convite. Eu acredito que o Instituto ele veio para uma mudança muito boa, com um intuito muito bom. Eu acho que esses podcasts vêm para ensinar, para as pessoas entenderem um pouquinho de cada área, para os empreendedores, para os órgãos também, porque também tem aquele técnico lá que fala, não, todo mundo está querendo passar a perna em mim. Não, existe empresa séria, existe pessoas sérias fazendo trabalho e tenta fazer o melhor. Tenta. O meu antigo chefe falava assim: mira no sol, porque se você sair da terra, você está no lucro. Então é mais ou menos isso. Mira alto, pensa alto e tenta fazer o melhor. Você faz parte daqui. E parabéns pelo Instituto. Ah, obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui, né? Muito obrigado por ter tirado sua tarde, ter disponibilizado o dia para poder vir aqui conversar com a gente. Fico bem grata de você ter aceitado o convite e ter vindo. Agradeço a sua presença. Foi muito bom, a gente aprendeu bastante. Deu para aprender de piscicultura, de ambiental, falamos de bactéria, de vírus, suplemento. Deu para aprender um pouco de cada, né? Eu acho que quem trabalha aqui nessa área de biológicas acaba vendo tudo mesmo, né? Sim, sim. E eu agradeço bastante a sua presença. Agradeço também a presença de quem já assistiu, né? Estava assistindo a gente e quem vai assistir. Espero que tenha gostado do podcast de hoje. Eu sou a Paola, estou aqui mais um dia com vocês no ESG Cast para democratizar o ESG. Espero vocês no nosso próximo episódio.